Olá, sejam muito bem-vindos ao novo podcast, a estreia do podcast ITP Negócios na Mesa do Conhecimento aqui no Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Antes da gente definir o tema de estreia, falar para vocês o tema de estreia, eu vou pedir para fazer essa abertura oficial do primeiro podcast e, claro, apresentar o nosso convidado. Então, Francisco, que é diretor administrativo, que é diretor financeiro administrativo do Instituto, por favor, dê a honra da palavra de iniciar esse novo projeto do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Valeu, Jaciuk. Então, a gente está dando início a uma nova série. Aí é muito bacana, né? O ITP está explorando esse mundo digital para poder levar não só conhecimento, mas levar muito mais informação, né? Informação atualizada, informação de mercado. E essa nova série traz muito isso. Então a gente não poderia deixar de trazer para cá um convidado de peso, né? E aí o Jaciuk vai fazer aí as honras de apresentar, mas o Alessio, ele traz esse ar de inovação, esse ar de empreendedorismo. Então a gente vai bater um papo com ele bacana aqui para a gente poder representar tudo isso, né, que a gente está falando aqui e conhecer um pouco, não só da história, mas falar um pouco sobre o empreendedorismo. E exatamente que eu gostaria de apresentar à mesa professor Alessio Bressano, que é consultor de empresas e mentor de líderes para alta performance empresarial e pessoal com mais de 25 anos de experiência de mercado. Atua na formação de líderes por todo o Brasil, além de professor universitário com mais de 18 anos de experiência acadêmica e curso de MBA ou MBA em pós-graduação. Formado em tecnologia, especializou-se em gestão empresarial, gestão estratégica de pessoas e psicologia organizacional, neurociências e psicologia positiva. Bacana. Possui 6 certificações internacionais em modelos de gestão de projetos e equipes, coautor de 2 livros sobre equipes de alto desempenho e gestão pessoal para a produtividade. Tem como missão tornar as pessoas mais realizadoras e felizes no trabalho e na vida, contribuindo com o fim do estresse no mundo. Bacana. Voluntário há 11 anos e em 4 projetos de desenvolvimento profissional, humano e impacto social. Voluntário do PMI, ABRH e da Júnior Active em Sergipe, promovendo os temas relacionados ao gerenciamento de projetos, gestão de pessoas e empreendedorismo. Eu acho que 2 feras aqui na mesa, né? É uma oportunidade muito interessante para você que está assistindo o podcast de estreia do ITP Negócios, com o tema planejamento ao resultado, do planejamento ao resultado. Antes de iniciar da introdução a esse tema, eu gostaria de que cada um falasse um pouco da sua experiência profissional. Claro que a gente já falou a biografia, Alessio, mas fique à vontade. Eu vou começar com o nosso diretor. Por favor, diretor. Vamos lá. Então, atualmente, estou, né, como diretor administrativo financeiro aqui no ITP, no Instituto de Tecnologia e Pesquisa, mas já tenho aí uma história no Grupo Tiradentes, né, de mais de 15 anos. Né? E isso se junta também a uma história dentro do cenário da educação, que não só no meio corporativo, mas no meio também educacional, da docência, também eu atuo. E aí eu já tive passagem por áreas como a área de infraestrutura, a área de logística, áreas realmente voltadas para a parte administrativa e financeira, e sempre voltado para a educação. Né? O empreendedorismo também fez parte, ainda faz parte hoje da minha atuação. Já tive, sim, algumas oportunidades de abrir e fechar negócios, né? Que a gente fala que a gente só realmente conhece um negócio quando a gente abre e fecha, né? Porque aí possibilita com que a gente realmente abra a cabeça para que busque novas oportunidades. Então, de fato, hoje, né, eu enxergo o empreendedorismo não só como uma oportunidade para quem quer abrir um negócio, mas como uma oportunidade também para quem quer abrir a cabeça estando empregado. E é isso que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais aqui no podcast. Perfeito. Por favor, Alex. Maravilha. Bom, queria primeiro agradecer o convite de estar aqui, é uma honra. Obrigado, Francisco, pelo convite. Obrigado ao Jaciuk aqui pelo apoio, né, pelo suporte. Bom, eu vou me apresentar falando de 3 grandes pilares que eu vivenciei na minha vida, né? O meu primeiro pilar é a minha trajetória profissional no trabalho e no mercado, né? Eu já tenho 25 anos de experiência e nessa trajetória eu costumo dizer que eu divido em 2 grandes etapas, né? Eu passei 12 anos dentro de uma multinacional, né, onde eu me tornei executivo e eu me deparei com os desafios do mundo corporativo. E há 13 anos que eu empreendo,
né, sendo consultor e sendo mentor de líderes e de empresas pelo Brasil inteiro. O segundo pilar da minha trajetória profissional é no mundo da educação. Então, eu tive o prazer de, inclusive, ser professor da casa, né, da Universidade Tiradentes, de 2006 a 2013 na graduação. E há 18 anos, né, de 2006 até hoje, também dando cursos de pós-graduação e tal. Então, eu também tenho uma dedicação muito forte a esse mundo da educação, porque eu achei importantíssimo isso. E o terceiro e último pilar é o voluntariado. Eu sempre acredito que a gente precisa dedicar tempo para alguma causa, se dedicar a alguma causa, a algum propósito maior do que a gente, contribuir de alguma forma com a humanidade. Então, há 11 anos eu voluntario em diversas instituições internacionais. Também tive a oportunidade de criar e desenvolver alguns projetos voluntários que eu também toco. Então, assim, já voluntariei para o PMI, que é uma instituição internacional na área de gerenciamento de projetos. Já voluntariei para a BRH, que é uma instituição voltada para profissionais de recursos humanos e gestão de pessoas. Estou voluntário agora na Junior Achievement, né, que é também uma instituição centenária internacional de empreendedorismo jovem, né, falar de empreendedorismo para jovens. E também criei, né, um instituto, o Mentor, que tem alguns projetos voltados para desenvolvimento profissional, de gestores e líderes para o mercado, voluntariamente, desenvolvimento humano e alguns projetos sociais também, né? Então, a minha trajetória profissional, ela se resume a empreender de fato. Onde eu passei, eu busquei empreender, eu busquei inovar, eu busquei criar alguma coisa e deixar um legado. Eu acho que isso é importante, né? Toda pessoa deveria refletir sobre isso. Qual é o legado que a gente está deixando para a humanidade e qual é a marca que a gente está deixando no mundo. Isso é muito importante. Perfeito. Então, perceberam que o tema aqui agora vai esquentar. E aí, eu sinto até que é tão abrangente o que nós vamos iniciar nossa discussão aqui, que talvez até o tempo do podcast seja um pouco ínfimo. Mas que a gente utilize esse espaço, esse momento, para plantar ainda mais essa semente do empreendedorismo, né? De pessoas que desejam cada vez mais. Eu acho que é o objetivo do podcast é esse, né? Não é isso, Francisco? Então, assim, quem poderia iniciar para falar sobre o que seria do planejamento ao resultado? Por que o planejamento é tão importante antes de executar os seus projetos de vida, vamos dizer assim, de empreendedorismo? Tá, falar de planejamento de resultado, e aí eu vou me permitir fazer uma analogia e trazer já o tema de empreendedorismo para que a gente possa contextualizar melhor. Apesar de algumas pessoas acharem que planejamento de resultado é muito mais para grandes empresas, mas o planejamento de resultado ele é inerente não só aos negócios, independente do tamanho, mas às ideias. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também carrega um estereótipo muito de ideias, né? Apesar de que as pessoas ainda nutrem aquela sensação de que empreendedorismo é só você abrir negócio. Na realidade, o empreendedorismo, a gente podia dizer que é você ser protagonista da sua vida e das suas decisões. E isso você pode ser tanto no negócio ou como você pode ser empregado, né? Então, você enxerga o resultado no planejamento. Então, seja um negócio pequeno, seja um negócio ainda em fase de maturação, a importância do planejamento é você saber traçar a rota que você vai querer perseguir. Porque daí você vai conseguir mensurar qual o esforço que você vai precisar fazer para poder chegar naquele resultado que você está definindo para você, né? Claro, a gente sabe que o planejamento só tem uma certeza. Ele é feito, mas ele não vai ser cumprido 100%. E aí é onde vem os riscos que vão ser inerentes ao processo, ao caminho que você vai percorrer. E aí você vai precisar ter artifícios de controle para poder se manter sempre focado no seu planejamento para que você consiga alcançar aquele resultado. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala muito em desafios, a gente fala muito em situações de risco, né? Empreender, inclusive aqui no Brasil, não é fácil, né? E aí também em Sergipe não tem essa facilidade de empreender. Por quê? Porque empreender, você parte também de apoio, você parte também de condição de você estar fazendo um negócio que várias outras pessoas estão fazendo ao mesmo tempo. E o que é que você vai criar de diferencial? O que é que você vai fazer de diferente?
Aí eu volto ao nosso tema, relevando a importância do planejamento. Imagine que, se você abrir um negócio já é difícil. Imagine você abrir um negócio sem planejar, né? Sem colocar na mesa quais são as opções que você tem, quais são os caminhos que você tem, o que é que você vai precisar priorizar, o que é que você vai precisar se dedicar. Então, eu acredito que a relação do tema com o empreendedorismo, na minha opinião, ele tende muito mais para esse viés. Aí eu vou passar a palavra agora para Alessio para que ele possa passar um pouco da visão dele também em relação a esse ponto. Boa, boa. Muito bom. Sempre que eu escuto a palavra planejamento, sempre me remete a uma coisa que as pessoas acham que planejar é perda de tempo. E a nossa cultura ocidental, ela até privilegia isso. Nós somos muito da execução. Teve uma vez eu ouvi de um especialista nessa área que ele disse assim, o brasileiro não é especialista em planejamento, é especialista no fazejamento. É fazer. Né? A gente é muito orientado a executar, a fazer. A gente às vezes faz, erra, refaz e a gente acha que planejar é uma perda de tempo. Não. Então, até o mundo corporativo, até as empresas, né? Os negócios, eles são muito assim. As pessoas querem resultado rápido, as pessoas querem, então, parar. Então, planejar para mim é pensar. Pensar. Antes de fazer. E qual é a importância de pensar antes de fazer? A gente vai analisar todos os problemas, a gente vai prever todos os problemas? Não. Mas a gente vai ter clareza do caminho que a gente quer percorrer. Então, planejar é definir um caminho. Imagine você dirigindo uma estrada que você não sabe o caminho, como se tivesse uma neblina e você tá olhando ali cada caminho. Então, assim, planejar é ter essa clareza. E é fundamental para qualquer coisa. Seja no empreendedorismo, seja nos negócios, seja na vida, né? Então, o planejamento é o início de tudo e a gente tem que quebrar essa barreira de achar que planejar é perda de tempo. Planejar é importante, sim. Inclusive, muitas pessoas acham que planejar é perda de tempo. Mas engraçado, né? Você não tem tempo para planejar, mas você sempre tem tempo para refazer. Quando você erra. Então, para mim, planejamento é isso. É uma mudança de cultura mesmo. A gente precisa entender que pensar antes de fazer é muito importante para a gente potencializar os resultados de alguma forma. Que é o nosso objetivo, é chegar ao resultado. Né? Eu vou sair um pouco aqui do nosso roteiro, que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Acho que é por isso que eu tô aqui à frente de host desses podcasts. É porque o que acontece? Reforço que tem muito assunto que a gente, né, pretende aprofundar, mas quando eu tive o primeiro contato sobre plano de negócios, e começar a entender que não é só relacionado também a empresas, você faz um planejamento para a sua vida, para qualquer coisa. Aí comecei, que eu pude conhecer sobre o Canva, são as ferramentas, sobre a questão da persona e tal. Tem muita gente que não conhece, que acho que acredito eu que é só uma parte, né, do que de ferramenta que você pode utilizar, vamos dizer, nesse universo de planejamento. E a gente percebe o quanto essas ferramentas podem ajudar mesmo, né? Aqui lá na frente você não tem uma dor de cabeça, como vocês mesmos disseram, não tem como você prever tudo. Mas vamos lá, hoje existe uma cultura no Brasil de utilizar essas ferramentas. Fala um pouquinho sobre a história do cenário do empreendedorismo no Brasil. Quem poderia falar? Tá, eu posso começar. Você falou uma questão interessante que eu também sou entusiasta, tá? De ferramentas para facilitar não só o seu dia a dia, mas para facilitar a sua produtividade, tá? Sim. E aí eu não vou me estender muito no tempo, porque a gente está aqui diante de um especialista. Um assunto maravilhoso. Mas eu gosto muito de usar isso nos contextos, falando que tudo isso se resume a uma palavra: risco. Tudo que você faz, que você usa, seja a ferramenta mais avançada, ele tem como principal objetivo minimizar os riscos do seu negócio, das suas atitudes. Porque é o seguinte, todo negócio tem risco. Todo negócio. O carrinho de pipoca tem risco, o carrinho de churros tem risco, você criar um hotel tem risco. Então, todos os negócios vão ser risco. Alguns maiores, outros menores.
Só que usar ferramentas, e aí você falou algumas aí de planejamento, né, ferramentas de produtividade, é justamente com esse viés de você tentar manter o risco sob o seu controle e não fazer com que o risco seja vamos chamar assim, um bicho-papão. Porque muitas vezes o risco, quando ele não é controlado, quando ele não é mensurado, pode ser que ele coloque, por fim, um negócio que você já vem estruturando há anos. E eu vou mais além, eu vou por sonhos, eu não vou para negócios. Porque se a gente colocar aqui que boa parte dos negócios eles nascem a partir de sonhos das pessoas, a gente está falando que uma pessoa pode simplesmente matar o sonho dela porque ela não conseguiu entender, identificar ou mensurar a proporção daquele risco no seu negócio, né? Mas aí, como eu falei para você, claro que eu vou passar a palavra para a Alessio, que Alessio, né, na sua trajetória vocês puderam ver, não só pelo currículo, pela apresentação dele, Alessio tem uma vivência muito grande em questão de ferramentas de produtividade, né? Não à toa hoje ele trabalha hoje com lideranças de alta performance, então eu acho que ele vai poder exemplificar muito bem isso para a gente aqui. E que a construção de líderes e de equipes de alta performance precedem ferramentas de produtividade, né? Precedem ferramentas de uma boa gestão do tempo, um bom planejamento, uma boa definição de metas. O que eu sempre gosto de reforçar como base para esses processos, né, de produtividade, de negócios, é entender que a gente precisa mudar e quebrar essa cultura. Que cultura é essa? A gente tem muitas verdades absolutas em relação aos negócios e a forma como as pessoas interagem. Primeiro, é importante deixar claro que todo negócio e todo empreendedorismo, né, todo empreendedor, ele primeiro tem que entender que ele precisa se relacionar com pessoas. Então, não existe um negócio de uma pessoa. Pode até existir. Mas você sempre vai ter a necessidade de ter, no mínimo, outra pessoa ali. Então, a gente às vezes fala de ferramenta, de técnica, mas assim, o maior desafio que, por exemplo, eu enfrento nos negócios, trabalhando com esse tema, é como fazer as pessoas se relacionarem com as outras, como fazer as pessoas trabalharem de fato em equipe e não serem individualistas. Tá cada um defendendo os seus interesses, né? E o empreendedorismo, para mim, é a base também dessa construção e dessa mudança. A gente precisa, e eu gosto de uma palavra que você falou, Francisco, do protagonista, né? A gente vê nas empresas e nos negócios pessoas que não são protagonistas, que não estão construindo, que não estão envolvidas com realmente construir ou modificar ou inovar alguma coisa. E para falar sobre isso, eu até gosto de falar a minha experiência, assim. Eu sou filho de pais concursados. Meus pais trabalham na educação por muitos anos. Meu pai formado em educação física, foi professor de educação física e virou diretor de escola. Então, trabalhava no estado e no município. Minha mãe também concursada em escolas, foi professora e trabalhou como secretária de escola, enfim. E quando eu comecei a trabalhar, né, e aí eu comecei a trabalhar no grupo empresarial aqui sergipano e comecei a trabalhar na Coca-Cola, eu comecei a me deparar com grandes problemas. E eu disse assim, chegou um momento que eu disse assim, rapaz, e eu comecei na área de tecnologia, né? Minha formação base é na área de TI. E eu comecei a dizer assim, caramba, eu acho que essa área não é pra mim. Porque eu trabalhava. Sabe aquela sensação de você trabalhar e você sempre tá devendo? Você nunca cumpre a sua missão? Né? Você sempre tem aquela frustração de que por mais que você nade, mas você não sai do lugar e você não é reconhecido. E nesse momento eu tomei uma escolha e fiz uma decisão que pra mim foi super importante, assim. Na época eu pensei, rapaz, será que essa área é pra mim? Ou, pô, mas aí eu pensei, cara, vou ter que recomeçar tudo, né? Recomeçar às vezes numa outra área, numa outra carreira, também não sei que carreira seguir, vou ter que refletir sobre isso. Ou então eu vou parar pra resolver esse problema. Olha que interessante. Eu vou recomeçar
e seguir uma outra área, ou eu vou encarar de frente esse problema? E eu decidi encarar de frente o problema. Naquele momento, eu percebi que eu estava me tornando um empreendedor. Eu estava dentro da empresa. E eu comecei a estudar, comecei a buscar soluções. Porque é isso que o empreendedor faz. Ele resolve problemas. E o fato de ele resolver problemas, tem gente disposta a pagar por aquilo, porque algumas pessoas têm aquele problema. Cara, eu li uma frase hoje de Sun Tzu, Sim. né, da Arte da Guerra, que ele fala, é no caos que a gente enxerga a oportunidade. Sempre. Inclusive, uma das minhas filosofias base é: a gente precisa se incomodar. A gente precisa estar incomodado para a gente ter algum início de um processo de evolução. É sempre assim, é um ambiente caótico. É. Cara, se você nunca se deparou com um ambiente caótico, meus pêsames, você provavelmente não está evoluindo tanto quanto você poderia. Naquele momento, eu iniciei uma jornada dentro da empresa onde naturalmente eu fui me deparando com um problema, resolvi. Depois eu fui me deparando com um grande problema nas empresas, que era expectativa de clientes, volume de trabalho, sobrecarga de trabalho, relacionamento humano, pessoas. Foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo da gestão de pessoas, da liderança e da produtividade. Eu sempre fui um cara muito obcecado. Eu estudo gestão do tempo há 25 anos. Técnicas de gestão do tempo, de organização. Sempre fui um cara muito organizado. Eu lembro na época que eu estagiava no grupo e rapidamente eu percebi que o meu chefe era um cara muito desorganizado. Me perdoe ele, que provavelmente ele vai me ouvir. Mas ele era muito desorganizado, ele era um cara, sabe? Vamos fazer aquele negócio. E eu, um cara muito organizado, mas eu também comecei a perceber que se eu não me organizasse, eu ia entrar naquele caos dele e ia me estressar, etc, etc. Aí eu comecei a fazer E meu chefe era aquele assim, eu tava fazendo uma coisa que ele... Alex, você tem que fazer isso também. Falei, caramba, então me dê outro computador pra eu, né? Então, aí eu comecei a fazer uma agenda de trabalho. Ele me pedia as coisas, eu planejava. Aí eu fazia um print, até do Outlook na época, que ficava a agenda lá. Acho que ainda tem isso, né, no Outlook. Você tem lá a agenda da semana, aí eu mandava pra ele. Rapaz, eu causei um problema ao planejar a minha semana, porque o meu chefe disse assim, eu quero que todo mundo faça o que ela está fazendo. Eu causei um problema. Ou seja, criou um caos. Criei um caos. Mas assim, isso foi muito positivo, porque quando meu chefe vinha dizer, Alex, preciso fazer isso. Peraí, mas eu tô planejado fazer isso. Então, essa gestão, ela é fundamental. A gente tá falando de planejamento, mas a gente tá falando de gestão, que é você monitorar essa execução. Então, eu costumo dizer, né, que aí eu comecei a encarar problemas, resolver problemas. E tem uma coisa interessante nessa questão de planejamento. Por exemplo, hoje eu sou um consultor empresarial, estou posicionado em grandes empresas, eu faço trabalho em empresas gigantescas, né, do eixo ali Rio-São Paulo. Às vezes eu olho para o ambiente onde eu estou, às vezes inserido, fazendo um trabalho, caramba, onde eu cheguei? Eu não planejei isso. Isso aqui é o interessante. Às vezes as pessoas ficam planejando, sabe? É quase que natural, né? Às vezes as pessoas planejam chegar no topo do Everest. Calma. Planeje chegar no primeiro campo base primeiro. É importante você ter a visão de algumas coisas, mas planeje qual é o seu próximo passo. Porque senão você fica muito frustrado. Caramba, não tá acontecendo o que eu quero. A ansiedade é um mal. Às vezes as pessoas chegam pra mim e dizem assim, Alex, eu tenho um sonho de me tornar palestrante. Eu falei, poxa, um sonho de se tornar palestrante. Ser palestrante precede você ser autoridade em algum assunto. Dominar algum assunto. Dominar algum assunto. Isso. Para você dominar algum assunto, você tem que vivenciar o assunto. Você tem que experimentar. Então eu pergunto à pessoa, primeiro, qual é o assunto que você quer se tornar autoridade? E eu digo, passe alguns anos vivenciando esse assunto e Você aprendendo. Para depois você pensar, então ser palestrante é consequência do que você faz. Isso. Não é uma meta, é igual a dinheiro. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, não coloque uma meta de dinheiro. O especialista em finanças está aqui.
Posso até estar errado, mas eu sempre pensei nisso. Claro que a gente pode ter uma visão de, poxa, eu quero chegar nisso financeiramente, mas a meta tem que ser o que é que eu quero trabalhar. E nesse trabalho eu vou conseguir chegar nesse patamar financeiro que eu almejo. Então, assim, eu sempre toquei a minha vida e os meus negócios, eu sempre costumo dizer que eu sempre fui um intraempreendedor na Coca-Cola. Eu passei 12 anos e eu sempre, a cada 2 anos, eu estava mudando de função. Não planejei isso, mas eu sempre estava resolvendo grandes problemas. E eu costumo dizer para as pessoas, assim, para quem está nos ouvindo, que pode até estar trabalhando numa empresa, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas, por exemplo, eu nunca pedi aumento de salário. Sabe o que eu fazia com o meu chefe? Eu apresentava os meus resultados. Então, cara, isso é ser um empreendedor. Saber que problema você vai resolver na empresa hoje. Então, você que está nos ouvindo, veja um problema que você se depara hoje na sua empresa, na sua vida. Esse problema, se dedique para resolvê-lo. Por exemplo, eu desenvolvi na minha jornada 4 métodos de gestão e produtividade. Os 4 métodos foram soluções para 4 grandes problemas que eu tive. Hoje eu trabalho ensinando esses métodos para as pessoas. Em cima disso. Você entendeu? É. E eu me conecto com pessoas que têm esses 4 problemas. Primeiro problema que eu me deparei: liderar minha equipe e fazer ela produzir e entregar o que os clientes precisavam. E mostrar para a empresa que a gente não consegue fazer tudo. Aprender a dizer não, negociar expectativas, criar, enfim, gerir equipes e projetos e negócios. O segundo grande problema que eu me deparei, por ser um cara muito acelerado e muito hiperativo, eu não conseguia ler um livro. Eu começava a ler, mas minha cabeça já estava... Aí eu tinha que voltar. Então eu sempre fui um cara que me dispersava muito, não conseguia me concentrar. Eu desenvolvi uma metodologia para estudar. E aí eu usei essa metodologia para passar em algumas provas de certificação internacional que eu tive a oportunidade de fazer. Eu ensino essa metodologia para as pessoas que precisam se concentrar mais para passar em provas. Terceiro grande problema que eu tive. Quando eu saí da Coca-Cola e comecei a empreender de fato, ser consultor, eu tive um grande problema que é não ter um chefe. Cara, quando você empreende, que você é o dono do negócio, que você não tem um chefe lhe cobrando, você se depara com outro grande problema. Eu chegava num dia, eu poderia trabalhar ou ir à praia. Eu sou o dono do meu negócio. Eu é que decido se eu vou trabalhar ou não. E como um cara extremamente procrastinador, de deixar as coisas para depois, qual era a escolha que eu fazia? Não trabalhar. Então eu desenvolvi uma metodologia para me autogerenciar em relação às minhas metas de carreira, em relação ao meu trabalho. E por último, um grande problema que eu me deparei é, por ser um cara muito workaholic, cara, eu sempre gostei de trabalhar. E a gente, nós três, por exemplo, aqui, eu sei que a gente gosta de trabalhar porque a gente tá aqui fazendo isso, né? Isso. E a gente voluntaria, e nas horas vagas ainda a gente vai trabalhar também, voluntariando, buscando uma causa, etc, etc. Sempre existiu pra gente o home office, né? Sempre. Não é coisa nova. Até fizemos uma matéria sobre home office. Isso, foi. Então, nós que gostamos de trabalhar, nós temos um problema. É bom, mas temos um problema. A gente não consegue definir os limites entre trabalho e vida pessoal. Porque todo ser humano precisa de lazer, precisa cuidar da saúde física, precisa cuidar da espiritualidade. Então eu desenvolvi uma metodologia para que eu pudesse ser mais equilibrado na minha vida. Então, assim, os meus problemas, todos que eu vivenciei, eu construí métodos. E naturalmente as pessoas me procuravam e diziam assim: rapaz, como é que você faz tanta coisa assim, bicho? Você trabalha na Coca, você dá aula na UNIT, você orienta trabalho de conclusão, você corre. Você tem irmão gêmeo? Você tem irmão gêmeo, você tem uma cópia. Você faz trabalho social frequente, você tem filho. Como é que você faz tudo isso? Aí eu comecei a perceber que, opa,
tem uma necessidade aí no mercado. Aí eu comecei a dizer assim para as pessoas, eu tenho um curso para isso, você quer comprar? Aí na época eu tentei fazer um curso e não consegui. Na época eu era, né, eu não tinha essa coisa do, né, do treinamento, hoje que tá muito em voga, mas eu tô falando há 15 anos atrás. E aí, mas aí eu comecei a dizer, poxa, eu não consegui fazer o curso. Mas, cara, eu tenho um programa que nem existe esse nome ainda de mentoria. O que é mentorar? É você estar com uma pessoa ensinando o que você faz. Isso. Passando a sua experiência. Isso. Falei, cara, eu tenho um programa aqui de 12 encontros que você vai sentar comigo e eu vou te ensinar o que eu faço. Isso me forçou a estruturar o que eu fazia pra mim. Criar uma sequência lógica. Ali foi o início da construção de um produto que hoje é o que eu faço. Hoje o que eu ensino para os líderes, para as empresas, para as pessoas, são essas técnicas, esses métodos. Então assim, cara, isso é empreendedorismo puro. Eu me dedico a uma causa, você até leu no meu currículo, né? Contribuir com o fim do estresse no mundo. A gente vive uma jornada de vida estressante, a gente se preocupa, a gente tá frustrado. Eu convivo com profissionais, com líderes que eu trabalho. Por exemplo, eu tenho clientes meus que são gerentes de banco, Itaú, Santander. Eu tive uma gerente de banco lá do sul, do Paraná, que ela disse o seguinte pra mim, ela tirou férias, eu disse, poxa, maravilha, curta bastante, se divirta. Ela disse, Alessio, eu não tô conseguindo descansar, minha cabeça tá o tempo todo pensando no trabalho. Então as pessoas hoje não conseguem viver. São os picos de estresse, É ansiedade, é estresse. Aí eu vou jogar uma pergunta nesse momento. Essa cultura workaholic e tal, ela está em todas as gerações e você acredita que existe uma geração que... O que você sente dessa... Tá mudando isso, tá mudando. Essa geração de agora, ela busca muito... Ó, eu tô fazendo uma pesquisa agora recente sobre um início de uma nova era de apagão de líderes dentro das empresas. Eu acho que vai ser quase... Daqui os próximos 5, 10 anos já vai ter isso. Por que isso? Porque essa geração de agora diz assim, cara, eu assumir mais responsabilidades na empresa, trabalhar mais, sofrer mais pressão, ficar mais estressado por um aumento de salário, algo que vai me privar de eu ter minha vida pessoal, que vai me privar de... Eu não tenho interesse nisso. Então, eu fiz uma pesquisa agora, inclusive escrevi um artigo para a BRH Sergipe sobre esse tema, que a gente vai estar divulgando nas próximas semanas. Olha o que essa geração está buscando. Equilíbrio, qualidade de vida. Essa geração hoje trabalha por propósito, significado, liberdade. Está de acordo com os meus valores, o que essa empresa faz? Essa geração de agora, e já está nas empresas, a geração que nasceu depois de 2000, né? 2001, no século 21, já está dentro das empresas. Essa galera, ela não tem apego. A nossa geração, né? A nossa geração aqui é de passar, de se aposentar na empresa. Ó, a gente conversou com uma gestora agora, de uma empresa, que ela disse, pô, já quero me aposentar aqui. Essa geração nova não pensa assim. Isso. Eles estão preocupados em se aquele trabalho está fornecendo qualidade de vida e se tá convergente com o propósito, com a vida deles. Então, assim, realmente muda. Essa cultura do workaholic, de trabalhar demais, não é o dessa geração. Eu li um artigo há um tempo atrás que falava sobre a tendência justamente de acabar essa perspectiva da pessoa ter um trabalho a vida toda, né? E tá tendo essa transformação na sociedade de até você passa um período nesse trabalho, depois tá em outro, de repente está trabalhando para você e tal. Você acha que esse excesso de liberdade profissional, de decisão, acabou juntando com essa questão dessa nova perspectiva de mundo? Porque hoje os jovens já nasceram com essa automação, né? Com a questão das redes sociais, da praticidade do aplicativo, que pra gente, na nossa época tudo era muito mais difícil. Isso. Né? Vocês lembram da época que a empresa bloqueava acesso à internet? Sim. E agora? Agora o cara tem na palma da mão. Isso. É verdade. Então, assim, esse negócio de liberdade é um assunto bem, bem interessante, assim. Tem uma empresa em São Paulo
que ela tem uma cultura muito humanizada de realmente empreendedorismo, porque ela trabalha com empreendedores. É uma plataforma de infoprodutores, né? E ela tem uma liderança humanizada, uma cultura de trabalho que promove a liberdade das pessoas. E eles me procuraram porque eles estavam com um problema de produtividade. Olha que interessante. A empresa fornecia... primeiro que a empresa é num lugar paradisíaco. Passa um rio dentro da empresa, é dentro de uma floresta. É um negócio encantador, velho. Quando eu vou pra lá, inclusive... quem tiver interesse em conhecer mais, o nome da empresa é Eduz. EDUZZ. É uma empresa de é uma plataforma digital para infoprodutores, enfim, trabalha com empreendedores. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá com eles. E eles estavam com problema de produtividade. Mas como assim, Alessio? As pessoas têm liberdade, as pessoas têm autonomia. Mas tem que ter cuidado com isso. Tem que ter limites. Tem que ter resultado. A gente não pode ter um negócio que não gere resultado. As pessoas estão felizes, legal. Mas tem resultado? A gente hoje fala, e eu fui estudar sobre isso. Você leu que eu estudei sobre psicologia positiva. Eu fui estudar sobre felicidade corporativa. Lembra do boom do Google quando lançou? Não, lá no Google você pode jogar ping-pong, lembra dessa época? Na verdade, cara, isso é um processo hoje que as pessoas... Na verdade, que as empresas fizeram para manter o funcionário lá muito mais tempo. Para o cara virar workaholic mesmo. O cara vive dentro da empresa. Hoje as pessoas não estão mais isso. E muitas empresas que têm esses ambientes, às vezes o cara nem usa. O que separa o remédio do veneno é a dose. Então, precisa saber dosar. Né? Precisa saber dosar. Porque, às vezes, o que é bom... A depender da dose que você coloca, cara, aquilo acaba se tornando um martírio, acaba se tornando veneno e ele vai gerar um efeito colateral. E aí você vai se perguntar, mas caramba, eu fiz isso pra melhorar e tá piorando, não tô entendendo mais nada do funcionamento do mundo. A gente dá tudo e tal, né? Olha o que aconteceu nessa empresa. Ela tinha uma área de massagem. E o funcionário poderia ir lá, a empresa dava esse benefício. Ela poderia ir lá marcar no horário do trabalho pro cara fazer uma massagem. As pessoas não usavam. Por quê? Porque as pessoas se sentiam constrangidas de, no horário de trabalho, ficar fazendo massagem. As pessoas, o que é que vão pensar de mim? O cara tá descomprometido, o cara não tá trabalhando, o cara... Então, e às vezes o cara tá tão corrido, tá tão estressado com as coisas de trabalho que ele não vai pensar em parar. Então, esse trabalho que eu fiz nessa empresa foi muito legal porque eu disse o seguinte para eles: o alicerce precisa estar construído e forte de fazer as pessoas produzirem. A produtividade é a base. Eu não posso estar discutindo felicidade corporativa e felicidade nos negócios, no empreendedorismo. Gente, a gente precisa estar feliz. Empreender não é o cara... Às vezes o cara acha que, eu quero empreender. Porque agora eu vou ser dono, eu não vou ter chefe. Na verdade, você vai trabalhar mais, cara. É bem provável que você trabalhe mais do que você trabalhava antes. Exatamente. Então, assim, e se o cara vai trabalhar mais em algo que ele não gosta ou em algo que... Então, assim, a gente fala, hoje está em voga esse lance da felicidade corporativa. Tem um projeto britânico já promovendo a semana de 4 dias de trabalho e não 5. Então, ou seja, a gente tá falando... Eu acho que a tendência até é mundial isso, né? É uma tendência mundial a gente produzir mais. Por exemplo, eu trabalho com isso. Eu fico muito feliz com esses movimentos, porque eu trabalho com isso. Eu empreendo nesse mundo de fazer as pessoas e as empresas produzirem mais, trabalhando menos. Então, e tem ferramentas, tem técnicas. Gente, existem pessoas... As pessoas têm um potencial que está totalmente inexplorado. A nossa mente, as pessoas estão preocupadas, estressadas com um monte de coisas e a gente... Primeiro, que hoje a gente está bombardeado, né? A gente hoje tem praticamente uma ferramenta que é o celular, o smartphone, que nos bombardeia de um monte de estímulos de informação. Então a gente tende a se concentrar menos. A gente tem um problema que a gente vai criar um problema cognitivo nas pessoas mesmo. Então, assim, cara, é um problema complexo, mas assim, a gente não tem mais foco, a gente tá disperso. Eu fiz um convite para alguns clientes meus participarem de uma apresentação de uma cliente minha.
Aí no dia seguinte eu disse, poxa, senti sua falta. Aí a pessoa disse, falta de quê? Eu falei, rapaz, mandei um convite. Caramba, nem vi, nem li direito. Ah, era um convite, eu nem sabia que era um convite. Então as pessoas estão tão... Tá banalizando. Então assim, o mundo todo tá acelerado. As pessoas estão cada vez mais frustradas. Então assim, a gente precisa entender que felicidade é um tema que é muito importante. Trabalhar de forma correta é um tema muito importante. Entender que você está trabalhando hoje, não necessariamente você pode estar feliz e está tudo bem. A gente sempre não está sempre feliz. O empreendedorismo, ele é um caminho para realmente quem quer se desafiar, quem quer sair da zona de conforto, né? Por isso que a gente tem a Junior Achievement Sergipe, que a gente quer levar isso para os jovens, para os jovens serem beneficiados e entenderem isso, porque a nossa cultura é a cultura de, cara, por exemplo, os nossos filhos, se a gente perguntar o que é que você quer ser quando crescer? Médico, advogado? Alguém responde, quero ser empreendedor, dono de negócio? Ninguém. Ninguém. E tem uma faculdade para formar para isso, que é a administração. Isso. E para mim, por exemplo, eu não sou administrador. Eu trabalho com isso. Eu me especializei em gestão empresarial, em administração, mas eu não fiz a minha formação base em administração. Mas eu acredito que algumas disciplinas como administração deveria permear qualquer... E o empreendedorismo traz essa base de negócio. Então, quando a gente trabalha levando esse empreendedorismo pro jovem, é mostrar para ele que ele pode administrar o seu projeto de carreira profissional, o seu projeto de vida, ele precisa liderar isso, tem técnicas para isso, tem ferramentas para isso, mas o mais importante é mudar essa mentalidade e essa chavinha de o cara entender que ele vai fazer uma faculdade para ter uma profissão e para passar anos dentro da empresa até se aposentar. Acabou isso. Não tem mais essa cultura. Tudo está em transformação, né? Tudo. Infelizmente, nós estamos já no final do nosso podcast, o nosso tempo já estourou. Nós temos aí, eu acho que dá para fazer vários podcasts, né, Francisco, com esse tema. Mas, de forma resumida, para as pessoas que estão assistindo, fala um pouquinho da Junior Active aqui em Sergipe, a respeito desse assunto empreendedorismo, Legal. do trabalho que ela faz, né? E depois eu vou pedir para as palavras finais do Francisco desse podcast. Maravilha. Então, a Junior Achievement Sergipe é uma ONG, é uma empresa do terceiro setor, né? Internacional. E o foco dela são 3 grandes pilares. Promover o empreendedorismo para jovens, ou seja, exatamente isso que eu acabei de falar, de mostrar, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de divulgar o empreendedorismo, né? Espero que jovens estejam nos assistindo também, que é muito importante, mas também quem não é jovem, também, né, é importante refletir sobre... O seu jovem interior. Exatamente. Né? Eu sou jovem. Com certeza. Então, o empreendedorismo para jovens, o segundo pilar é educação financeira e o terceiro pilar é preparação para o mercado de trabalho. Então, a Junior tem programas validados, metodologias definidas. E a gente tá, né, nesse ano de 2024 com um planejamento estratégico para a gente retomar as atividades, né? A Junior era muito forte aqui em Sergipe, mas infelizmente com a pandemia os projetos tiveram que serem paralisados e a gente, digamos, está retomando agora, né? Retomando a iniciativa. A iniciativa estava prestes a ser fechada, de ser inativada, e a gente reunimos um grupo, Francisco inclusive está como voluntário da Junior e se somou a esse projeto também, como empreendedor que ele é, né, sendo diretor de uma grande empresa, mas também como empreendedor que ele inclusive na área financeira, né, que é um dos pilares desse projeto. Então, e a gente está com esse planejamento para a gente levar esses temas para as escolas, para os jovens, escolas públicas, escolas particulares, universidades. Então já temos aí contato com a UNIT também para a gente... Quem tem interesse, tem algum site, algum contato? Então, tem o nosso Instagram, JA Sergipe Oficial. Tá aí no vídeo. Pode acessar, pode se conectar com as nossas iniciativas. Nós temos reuniões todo mês, então se você quiser voluntariar, se você quiser só assistir uma reunião da diretoria, você pode estar presente. A gente tem um grupo de voluntários e a gente sempre vai estar divulgando nas nossas mídias as iniciativas. Então a gente vai fazer um evento aqui na UNIT
no Tiradentes Innovation Center em fevereiro para março. A gente está decidindo a data ainda, mas para iniciar esse ano de 2024. E se conectem, né, com a instituição para que vocês possam também advogar por essa causa, né, do empreendedorismo. Então, se você se identifica com isso, junte-se a nós para a gente sair fortalecido, porque é tudo feito por voluntários, somos todos voluntários, trabalhando por essa causa e precisamos de força, né, de gente, de braço, para a gente poder tornar a iniciativa mais forte. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui estreando esse ITP Negócios, né? Então, vida longa aí a esse projeto de vocês. Muito obrigado. Por favor, as palavras concluam nosso primeiro podcast. Vocês já viram aí que se deixar, a gente avança aí no tempo, porque, de fato, o tema é muito interessante, né? E é justamente isso que a gente está se propondo a fazer na Junior Achievement, é justamente pegar tudo isso, né, e consolidar isso, ajudando pessoas a entender um pouco melhor sobre o tema empreendedorismo e entender também as transversalidades do empreendedorismo, que é o mais importante, né? Alessio falou dos pilares, educação financeira, preparação no mercado de trabalho, né, o empreendedorismo, mas a gente sabe que esses temas eles têm vários desdobramentos e é isso que a gente está se propondo a fazer. Então, a gente está junto aí nessa parceria, né, auxiliando as pessoas, também disseminando aí ao máximo para que as pessoas se somem a essa causa, né? Então, é um tema muito interessante, é um tema muito instigante e a gente gosta muito de falar sobre o tema. Então, mais uma vez também agradecer a presença do Alessio, né, por ele compartilhar um pouco dessa experiência dele, dessas informações dele, né, e fazer com que a gente também se encontre em várias outras oportunidades, né, como vocês bem colocaram aí, os canais da Junior, para quem se interessar mais ainda sobre o tema. A gente também tem os canais aqui do ITP, né, essa nova série aí promete, né, trazer vários outros temas, várias outras propostas aí de assuntos interessantes para a gente discutir. E agradeço também mais uma vez, né, agradeço também aqui a Jaciuque, aqui o nosso mentor e host aqui do podcast. Muito obrigado pelas palavras. Pessoal, e é de graça, pode compartilhar, assistir enquanto trabalha, não é isso, pessoal? Pode, né? Aí, no trânsito, tá no Spotify, no YouTube, ITP Negócios, esse novo projeto. Seja bem-vindo, você empreendedor e futuro empreendedor. Muito obrigado por assistir esse nosso primeiro podcast.